Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. António Costa defende que a redução da TSU das empresas facilita a negociação salarial aos sindicatos. O secretário-geral do PS defendeu também que criar uma contribuição com base nos lucros das empresas é essencial para a sustentabilidade da segurança social. Na sessão de esclarecimentos sobre as propostas socialistas, voltou a rejeitar o corte nas pensões em pagamento admitido pelo governo. Com a Segurança Social a acentuar as diferenças entre a coligação PSD-CDS e o PS, António Costa insistiu esta quarta-feira na necessidade de diversificar as fontes de financiamento do sistema. O candidato socialista às legislativas lembrou que a ideia do PS de transferir parte do IRC para o sistema de segurança social não é assim tão diferente da posição da CGTP, que defende que a contribuição das empresas para a segurança social também deve passar pelo valor acrescentado líquido. E aquilo que está aqui em causa é saber quem deve contribuir mais para a segurança social. As empresas que têm mais lucro ou as empresas que criam mais emprego? A nossa resposta é, devem ser as empresas que têm mais lucro e devemos apoiar mais as empresas que criam mais emprego. E por isso, a alteração da forma de contribuição das empresas. Quanto à redução da TSU das empresas, um dos pontos mais polémicos do cenário macroeconómico do PS, António Costa esclareceu. O que está aqui em causa não é baixar ou não baixar a TSU das empresas. É saber qual é a base de incidência da contribuição das empresas para a segurança social. Devem ser só a massa salarial ou devem ser também os lucros? A nossa resposta é, deve ser cada vez mais os lucros. O que até pode facilitar a negociação salarial aos sindicatos. E hoje, cada 10 euros de aumento salarial significa 12,75 € de aumento de 37 cêntimos de aumento de encargos para a empresa. Se a contribuição passar a incidir mais sobre os lucros e menos sobre a massa salarial, obviamente a margem de negociação aumenta e essa é também uma vantagem importante. O PS também propõe uma redução da TSU para os trabalhadores, que, segundo Mário Centeno, deve ter um impacto de 5 décimas no déficit público. O economista estima que esta medida, em conjunto com as restantes que fazem parte do programa socialista, possa levar à criação de 45 mil postos de trabalho até 2019. Na sessão de esclarecimento sobre as propostas do PS para a segurança social, António Costa voltou a recusar um corte definitivo nas pensões em pagamento, que pode rondar os 600 milhões de euros. O líder socialista assumiu que vai respeitar as decisões do Tribunal Constitucional. Garantir as pensões que já estão formadas, garantir as pensões que já estão em pagamento, garantir o princípio da confiança, com a certeza que garantir aos pensionistas de hoje a confiança de que continuarão a receber as suas pensões, é também garantir aos pensionistas da amanhã que podem ter confiança num sistema que honra hoje as suas obrigações, como honrará amanhã as obrigações que tiver para com eles. E, portanto, que fique claro, para o PS não há qualquer disponibilidade para hoje ou amanhã fazer qualquer tipo de compromisso que conduza ao corte de pensões proposto pelo Governo. António Costa insistiu na necessidade de reduzir temporariamente a contribuição dos trabalhadores para a segurança social como uma medida importante para relançar a economia. E é justamente pela reforma da Segurança Social que começamos este Conselho Consultivo com António Gaspar, professor universitário, Mário Caldeira Dias, também professor universitário, e Rogério Fernandes Ferreira, advogado fiscalista. Aos três, muito bom dia, bem-vindos ao Conselho Consultivo. António Gaspar, este modelo português de segurança social só funciona quando há crescimento económico? Olá, Marta, bom dia. Vamos lá ver, quer dizer, eu acho que um modelo que seja sustentado e sustentável deve funcionar. Naturalmente, funcionará melhor quando há crescimento económico, porque há, digamos, mais emprego, porque há mais cidadãos a contribuir para esse mesmo modelo. Agora, não nos podemos esquecer que há aqui um fator muito importante que é, digamos, a taxa de natalidade. Portanto, ou seja, quando nascem menos cidadãos, quando daqueles que estão em Portugal, muitos se vão embora procurar uma vida melhor noutros países. Há menos contribuintes líquidos para o sistema da segurança social, portanto, e aí pode tornar insustentável e não sustentado todo o modelo que temos neste momento da segurança social. Agora, o que me parece a mim também, não é menos verdade,
é que esta situação não é de agora, quer dizer, é uma situação que já se começou a falar há 20 anos. Aliás, houve até um livro do Banco da Segurança Social no tempo do Guterres, não é? Que foi escrito nessa altura. E que Mas depois agravou-se com a recessão. Sim. E é evidente que, a partir de um certo determinado momento, com estes fatores todos que eu referenciei e que elenquei, naturalmente que tem-se vindo a agravar. Agora, o Estado não pode, a meu ver, estar a financiar sistematicamente o Fundo da Segurança Social. Portanto, o Fundo da Segurança Social, para ser equilibrado, tem que ser os contribuintes para esse fundo que podem alimentar esse fundo. Agora, o que se tem verificado ultimamente é que isso não tem acontecido, porque há transferências sempre do Estado, todos os anos, quer para a Caixa Nacional de Apresentações, quer para a Caixa Nacional de Pensões, para que o fundo seja sustentado, ou seja, para que as pensões em pagamento, pelo menos essas, já não falo nas outras futuras, mas pelo menos para que as pensões em pagamento sejam pagas, sejam efetivamente pagas. Agora, há uma outra questão que é os pensionistas atuais e aqueles que irão ser pensionistas no futuro, a projeção que eles fazem, sobretudo para aqueles que trabalham hoje, que vão ser os pensionistas amanhã, a projeção que eles fazem para o seu próprio futuro, se não houver uma alteração no modelo que temos neste momento. Porque, de facto, quando há menos cidadãos a contribuírem para o fundo, e se o Estado um dia entender que não deve financiar o fundo da Segurança Social, porque não é esse o caminho, as pensões ficam em causa. Quer dizer, portanto, pelo menos o montante, eu não direi que as pensões ficam, digamos, em causa a partir do zero. Não, pelo menos o montante. Portanto, aquilo que hoje se vem dizendo, e que eu não concordo, que a Ministra das Finanças falou, acho que de uma forma muito infeliz, aqui há 2 ou 3 dias ou 4 dias, e que depois o Governo não foi perentório, enfim, veio para ali tentar lavar a situação, mas não foi perentório. Mas fala do corte das pensões a pagamento. Sim, e exatamente. Estou-me Estou-me a referir exatamente a essa situação. O Governo não foi bem perentório quando, a meu ver, devia ser. Portanto, essa situação poderá ser muito bem a situação do futuro, ou seja, quem recebe 20 passa a receber 10, quem recebe 10 passa a receber 5. Mas para o futuro. Para o futuro, para o futuro, sim, para o futuro. Mas esse futuro, não cortar as em pagamento, pensões a pagamento. não, eu acho que isso é um erro completo, quer dizer, eu acho que o Estado, eu percebo que o Estado precisa de diminuir o nível da despesa pública e não quer aumentar o imposto, a mim também me parece que é o caminho mais acertado, é esse. Agora, há outros caminhos para a redução da despesa pública, que eu já aqui elenquei várias vezes, entre eles, digamos, o número de efetivos que tem o setor público administrativo, que me parecem a mim claramente exagerados, não é? Portanto, o Estado não tem necessidade de tantos efetivos, e de outras mordomias que acontecem um pouco por todos os ministérios e por todos o setor empresarial do Estado e o setor público administrativo, que se podia cortar aí para, digamos, atingir um nível de despesa compatível com as responsabilidades que nós temos perante o exterior. Mário Caldeira Dias, o facto de Portugal ter destruído o emprego nos últimos anos por causa da austeridade e da recessão, 600 mil empregos desde 2008, e também o facto de termos um mercado de trabalho muito precário, com salários muito baixos, isso também tem impacto na segurança social? Claro, o maior inimigo do Estado Social, quer na segurança social, quer em todos os domínios, é o desemprego e a quebra de massa salarial, porque é a partir daí que a receita é formada, não é? Ainda por cima, nas épocas de crise... Mas recebemos um ordenado inferior, contribuímos menos para a contribuímos segurança menos. Além disso, nas épocas de crise não só caem as receitas, como aumentam as despesas. O número de desempregados é maior, os subsídios a pagar, até doença, tudo crescem normalmente. E, portanto, o Estado Social convive muito mal com situações de desemprego. Aliás, a sua formação e a sua estruturação, a partir da Segunda Grande Guerra, do relatório do Beveridge, o famoso relatório Beveridge, de 1944, e no fundo da fundamentação teórica do Thomas Stanley Marshall, com um livro que ele tem que é o Social Class and Citizenship. Portanto, o Estado consolidou-se sempre em épocas de crescimento económico, elevada produtividade, elevados salários, são os maiores amigos deles. Agora, o problema que se põe hoje e de facto é verdade, quando o próprio PS vem dizer isso é verdade. Agora, o que também é mais perigoso, quer os partidos da oposição, quer os do governo fizeram um disparate a envolver-se nesta época pré-eleitoral nas questões da segurança social, porque aquilo que as pessoas gostam, as pessoas quando envelhecem estão numa situação frágil de dependência, e aquilo que gostam de ver quando olham para a segurança social são situações previsíveis, sólidas e de médio e longo prazo. Inclusivamente o próprio sistema, que é um sistema universal, todos pagamos e todos podemos vir a beneficiar,
É um sistema que garante a coerência das sociedades, garante inclusivamente o sentimento de pertença, isto é, quando precisarmos estaremos ocorridos. Portanto, a pior coisa que há para os cidadãos é ver a segurança social objeto de jogos de curto prazo. Vai ser assim, vai ser iniciado, tira, não tira, põe, aumenta a taxa. Ou seja, todo este debate político contribui mais para a instabilidade. Claro que sim. O que as pessoas gostavam de ver na segurança social é dizer assim, atenção, entre receitas e despesas vai permanecer. Se não queremos cortar pensões, e parece-me que também não se devem cortar, e também aos novos, não é só aos em pagamento, aos novos também não devem, porque têm muitas vezes perfis contributivos maiores ou superiores, e eles é que vão pagar a carga dos salários que os outros com igual contribuição têm mais que eles. Então se não se corta a pagamento, nem se corta nas Tem que se aumentar as receitas. E, portanto, a via é deixar estar o que está. Não trocar receitas internas, receitas duvidosas, que é esta casa TSU, esse raciocínio, baixa-se a TSU, aumenta o emprego, aumenta os descontos, cobre-se o prejuízo. Quer dizer, isto é uma história muito bonita, mas, quer dizer, não digo que é uma história da carochinha, mas tem muito disso. Não é? É wishful thinking, wishful desejar muito thinking. que aconteça. Portanto, no fundo, o que o Estado tem que fazer, sobretudo isso, a própria Ministra também não foi infeliz ao dizer aquilo, é procurar, de facto, quer dizer, dentro da moderação, receitas adicionais para cobrir exatamente esses débitos. Ou então fazer e avançar para uma reforma, de facto, corajosa, isso é que é a verdadeira reforma, como fizeram os países nórdicos. Uma é que a idade da reforma tem que acompanhar, de facto, a esperança de vida. Isso já está, não é? A outra é que cada pessoa só recebe de acordo com o que contribuiu mais a capitalização que vier a ter, não é? E isso não está, porque um dos grandes problemas do nosso sistema de pensões é a quantidade de pessoas que recebem pensões muitas vezes elevadas, para os quais não têm uma contrapartida contributiva, não é? E a outra é que as pensões devem evoluir de acordo com a taxa de crescimento económico. Mas claro que se o crescimento económico diminuir, as pensões também devem diminuir, as pessoas devem aceitar isso normalmente. Portanto, esse princípio da reforma é que era a verdadeira sustentabilidade. Agora, até lá, o entrar neste jogo da segurança social, transformar isto em debate eleitoral, quando é uma coisa estável, uma referência, um património, uma coisa para que todos olham com um sentido de respeito e responsabilidade. Quer dizer, trazer isto à colação com pequenas coisas de jogos, mesmo esta história que é muito interessante, que é obrigar as empresas a pagar de acordo com os lucros e não de acordo com o número de trabalhadores. Isto é muito interessante e devia ser assim. Só que eu, quando estudava estas coisas, já há 40 anos, quando era estudante, já ouvia falar isto, não é? Portanto, não tenho garantias nenhumas que haja condições sociopolíticas para que uma medida destas vá para a frente com todo o impacto. Deus queira que sim, mas parece muito duvidoso. Agora, aumentar a receita parece-me de facto a via e não tocar no resto, não mexer no resto, considerar a segurança social como um adquirido, uma coisa que está, todos preservamos, tratamos bem e temos que a tratar de continuar a alimentar com em detrimento, eventualmente, de outras coisas, não é? Que é isso que se trata. Rogério Fernandes Ferreira, da perspectiva da receita, é possível financiar a Segurança Social através desta proposta, o IRC social, ou também, como sugeriu o PCP, uma taxa de 10,5% sobre o lucro líquido das empresas? Pois, isto de facto, eu revejo muito no que disse agora o professor, quer dizer, isto de facto levanta três tipos de dificuldades. A primeira é o crescimento, não é? Portanto, é preciso que a economia cresça para que as receitas, incluindo as da Segurança Social, cresçam em virtude também da criação do emprego. Portanto, esta é a primeira incógnita, até que ponto o crescimento económico vai permitir, digamos, a manutenção deste status quo. O segundo é o consenso político, quer dizer, não se fazem estas reformas por via do Partido Socialista ou por via do Partido Social Democrata, ou por via de partidos únicos. Portanto, vai ter que haver um grande consenso no arco dos partidos da governação para fazer uma reforma efetiva da Segurança Social, que aliás é a única que vai ser admitida pelo Tribunal Constitucional, como se disse. E a terceira e a terceira dificuldade é o problema do financiamento por outras vias. Quer dizer, nós andámos a dizer aos nossos investidores internacionais que o IRC tinha alguma tendência para diminuir. Mas para financiar, para termos um IRC social e para haver uma consignação de parte do IRC, digamos, a estas reformas, é preciso que o IRC não deixa, é preciso até provavelmente que ele suba. Portanto, há aqui mas mesmo no IRC, o PS já deu sinais de recuo nessa proposta. O PSD. O PS. Exatamente. Depois de assinado o acordo... Com certeza que deu exatamente recuos, porque de facto uma tendência de diminuição faz com que a receita deixe. Portanto, é preciso que a receita aumente para se consignar parte, aliás, provavelmente não é suficiente que se mantenha. Portanto, é este aspecto. Portanto, mas há margem para se criar mais taxas, mais impostos, para financiar a Segurança Social? Eu acho que estas três incógnitas, não sei, quer dizer, eu não sei se alguém sabe. Neste momento a questão é esta, quer dizer, estas três incógnitas e, portanto, quer dizer, isto surge aqui no âmbito de uma campanha eleitoral, quando, digamos, estas matérias vão ter que ser discutidas, digamos, noutra altura muito mais adequada do que esta, para se criarem os tais consensos
consensos que é preciso. Mas qual é a altura mais adequada? Eu Porque acho toda a que- gente fala da necessidade de consenso político. Tivemos um programa de ajuda externa com a Troika a obrigar-nos a cumprir determinadas medidas. Agora que, entre aspas, ninguém nos obriga, é que vai haver um consenso? Eu acho que esse consenso tem que existir depois das eleições, senão esta reforma não se vai conseguir fazer com o consenso que é necessário para que ela perdure nos próximos 20 anos. É esta a questão. E acredita que esse consenso vai ser possível com eu os acho- atuais líderes partidários, com a atual forma de fazer política? Eu espero que sim. Espero que sim. Acho que eu acho Espera que apesar sim, de- mas acha que não. Não, eu espero que sim e até acho que sim, porque acho que depois das eleições vai haver condições para que isso se faça. Assim eu espero, de facto. António Gaspar, estávamos aqui a falar das várias formas de financiamento. Parece-lhe que alguma destas seja viável? No fundo onde é que se vai buscar dinheiro? Pois, quer dizer, viável são, não é? Tem que haver um compromisso político e, sobretudo, uma vontade política para propor ou para, digamos, para regulamentar uma ou várias dessas fontes de Parece que a financiamento. escolha não é? é ou se sacrificam os pensionistas e os trabalhadores ou se sacrificam as empresas. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que os trabalhadores e os pensionistas já há muito que andam a ser sacrificados e são o elo mais fraco de toda a cadeia, não é? Portanto, isso penso que é líquido e qualquer pessoa de bom senso aceita que os trabalhadores e os pensionistas são sempre o elo mais fraco. A verdade é que os pensionistas não têm outra alternativa. Pois, né? exatamente. Fase da vida. Então ainda são mais fracos. Ainda dentro do elo mais fraco é o elo fraquíssimo, portanto, desta cadeia. Eu penso que sim, penso que a ideia que o Costa, enfim, lançou de tributar as empresas pelos lucros parece-me, de facto, uma ideia acertada, porque as empresas hoje pagam o IRC, se calhar depois o IRC podia haver aí algum ajuste relativamente ao IRC, uma compensação no IRC por troca, portanto, do financiamento do Fundo de Pensões, do Fundo para a Segurança Social. Portanto, eu acho que esse é um leitmotiv interessante e que me parece a mim ser o mais adequado neste contexto de dificuldades em que vivemos e não estar a onerar ainda mais, digamos, os trabalhadores. Os pensionistas já não, portanto, isso aí só, com o corte, é que os poderiam, de facto, onerar em Será preço. exagero dizer que a Segurança Social está insustentável ou à beira da falência? Isso já se fala também há muitos anos, não é? E depois é conforme os ciclos. Há momentos em que falamos mais nisso, há outros em que falamos menos. Há Já na momentos... altura da reforma do ex-ministro Vieira da Silva, a Segurança Social também estava à beira da bancarrota. Sim, é verdade. Mas tem estado sempre no fio da navalha, não é? Portanto, o fio da navalha tem sido sempre, digamos, o cenário mais plausível e mais, digamos, e que reflete mais a situação da Segurança Social. Agora, perante esta situação que já se arrasta há anos, não é, desta governação, nem da outra, já vem da outra governação, se calhar já vem há 14 ou 15 anos ou 20 anos que esta situação se vem agravando, naturalmente agora com mais acuidade, mas os atores políticos têm que decidir uma vez por todas, quer dizer, porque quanto mais tempo passar e nós percebemos que a taxa de natalidade é cada vez menor, nascem cada vez menos portugueses, o emprego, por essa via e por via de não criação de próprio emprego também, da destruição de alguns postos de trabalho, há cada vez menos pessoas a contribuir de uma forma líquida para a Segurança Social. Portanto, terão que ser, a ajuda terá que vir das empresas. E esse cenário que o António Costa propôs relativamente aos lucros das empresas, parece-me, enfim, dentro de todas as hipóteses, que não serão muitas, não é? Que não serão muitas, para financiar, portanto, o Fundo da Segurança Social, a outra seria o próprio Estado, com os nossos impostos, portanto, a financiar esse fundo, parece-me ser adequada. Portanto, não vejo, se calhar, para já outra alternativa mais adequada que não fosse essa, não é? Mário Caldeira Dias, o debate tem sido feito pelo lado errado. Este modelo de segurança social deve ter como primeiro plano as preocupações sociais e não financeiras? Só pode, porque no fundo a velhice é uma das 3 grandes contingências de que o homem se procura libertar desde já, pelo menos, dos finais do século XIX, não é? Quais são as grandes contingências do ser humano que o leva a diferenciar-se de uma mercadoria? É a doença, não pode trabalhar, portanto tem que ter um subsídio de doença. É o desemprego, não pode trabalhar para não passar fome, tem que ter um rendimento social de inserção, subsídio de desemprego. E é a velhice, como não pode trabalhar, vai ter
uma reforma exatamente para compensar a sua incapacidade a partir do momento em que chegou a essa idade. Portanto, isto é só social, quer dizer, é só social, embora não possa deixar de ter implicações financeiras, mas as implicações financeiras estão subordinadas aos princípios e aos objetivos de natureza social. Quanto ao déficit, quando se fala em sustentabilidade da segurança social, significa que as suas receitas devem dar para as suas despesas. Mas se olharmos para os outros sistemas sociais, qual é o que não é deficitário? A saúde, largamente deficitário. A educação, largamente deficitário. Toda a generalidade dos serviços públicos. Portanto, toda esta conversa vai bater no ponto do costume, reforma do Estado. É claro que tudo é sustentável a partir do momento em que as prioridades sejam adequadas àquilo que se quer. E, portanto, as reformas também podem ter uma parte maior do IVA, uma parte de outra coisa. É claro que isto tem limites, é óbvio que sim. Mas esses limites, em termos da contenção, dos cortes, desses tais princípios que há bocado definimos como da idade da reforma, dessas coisas todas, devem ser ajustados aos novos tempos. É verdade que sim. Mas o sistema da segurança social é tão sustentável como qualquer outro sistema público. É apenas o problema das prioridades, que o Estado elege ou não. Agora, que parece inevitável que num futuro terá que haver receitas que, para além daquelas que são a cobrança normal da taxa social única, isso vai ter que haver, não é? Agora, os governos terão que ver isso porque, embora haja contenções, quer dizer, tudo isso pode ter que existir. Mas essa ideia de falar na sustentabilidade da segurança social como um princípio saudável, de referência, que é receitas iguais às despesas, tudo bem, mas se isso não puder acontecer, ela só não é sustentável se não houver opções políticas que caminhem nesse sentido. Quer dizer, não há outra hipótese. Cristina Fernandes Ferreira, outro dos temas da semana, a lista VIP, o relatório da IGF veio a ilibar o secretário de Estado, Paulo Núncio. Já era expectável uma conclusão desta natureza? Bom, antes de mais, salientar a rapidez com que foi feito um relatório desta natureza tão pormenorizado. Mais do que esse aspecto, que é sempre um aspecto político, eu gostava mais de realçar um aspecto que não tem sido salientado suficientemente na comunicação social, apesar de eu ter recolhido na própria comunicação social, que é a questão da Inspeção-Geral de Finanças ir à causa das coisas e reconhecer que, de facto, as declarações que o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos disseram e que desencadeou todo este emaranhado de problemas, quer dizer, não corresponde à verdade. Ou seja, os ditos processos de inquérito, que eram 5, e os 36 processos disciplinares que teriam sido interpostos por causa da existência de uma lista VIP, afinal, não se verificaram. Quer dizer, os 33 processos, que afinal são 33 e não são estes, não têm nada a ver com isto. E, portanto, no fundo, digamos, a causa e a origem deste problema nasce, segundo a comunicação social e de acordo com este relatório, nasce de uma mentira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, o que de facto é grave, porque desencadeou, no fundo, passado algum tempo, que 3 dos altos dirigentes da administração tributária acabassem por não estar nas funções que estavam anteriormente. É o caso do Diretor-Geral dos Impostos, é o caso de um dos Subdiretores-Gerais dos Impostos e é o caso da responsável pela informática tributária. Independentemente de existirem ou não os inquéritos ou os processos disciplinares, a verdade é que ficou comprovado que esta tal lista VIP existia. Repare, o que ficou comprovado, tanto quanto eu consegui ver pela comunicação social, porque não li o relatório, mas já o relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados comprovava. O que ficou IGF. de facto comprovado é que havia um sistema de alarmes que estava, portanto, que existia para, digamos, quatro entidades, 4 pessoas que ocupavam cargos públicos. Portanto, foi isto que ficou comprovado. A existência da lista VIP... 15 mil pessoas com acesso aos dados do Fisco. Internas, externas... Pronto, o que justificava precisamente este sistema de alarme e que esta situação tinha, obviamente, que ser revista. Mas porquê o sistema de alarme àquelas pessoas e não a todas? Porque é que não se pode consultar os dados do Primeiro-Ministro e se pode consultar os meus ou os seus? Com certeza que sim. O problema é que se estavam, tanto quanto eu me apercebi de tudo o que foi dito na comunicação social, o que estava em causa é criar, de facto, um sistema de alarmes que pudesse ser alargado a outras pessoas. E, portanto, tanto quanto a lista VIP, quer dizer, a lista VIP é uma inexistência, quer dizer, não existia uma lista VIP, existiam 4 alarmes a título experimental, precisamente para verificar quem é que estava a aceder por razões ditas fúteis a estas... Colocando então a questão de outra forma. Num mundo globalizado, onde toda a gente tem acesso àquilo que nós fazemos, seja porque passamos numa portagem, ou porque vamos ao multibanco, ou utilizamos um cartão de crédito, ou utilizamos as redes sociais,
Faz sentido ainda existir este sigilo fiscal? Em nome da transparência, faria sentido que não houvesse este sigilo? Repare, o sigilo fiscal existe porque os dados que constam dos sistemas são dados pessoais. E, portanto, qualquer instituição, seja ela pública ou seja ela privada, aliás, os bancos ou as seguradoras têm, Quando eu vou à farmácia e peço uma fatura, também são dados pessoais? Com certeza que sim, e, portanto, acho que não pode haver um acesso livre aos dados das pessoas. Há regras sobre a intimidade da vida privada que acho que ainda devem ser respeitadas. Portanto, há sistemas de alarmes que têm que ser mantidos. As instituições criam-nos. Não há nenhum banco que não tenha esse controlo de acesso ao sistema informático. Não há nenhuma seguradora, não há nenhum escritório de advogados que não tenha. Portanto, todas as instituições têm que ter estes controles. E, de facto, o que se verifica, e este relatório comprova, é que na administração tributária esse tipo de situações não estavam devidamente controladas e há que, de facto, modificar essa situação. Estou certo que daqui para a frente as coisas vão se mudar. Senhores, chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Muito obrigada aos três pela participação no Conselho Consultivo. É o ponto final deste Conselho Consultivo. Como habitualmente, regressa dentro do Primeira Hora na próxima segunda-feira. Até lá.